Vamos lá, aqui a gente queria conversar com você, doutor Jorge, primeiro com câncer coloretal, que foi a maior quantidade de pergunta que a gente teve. E a gente sabe que você é um grande especialista no assunto, então nada melhor que perguntar para quem conhece, né? Como eu não conheço absolutamente nada, eu queria começar com a mais simples que a gente teve, que é exatamente o que é o colo, esse câncer de colo retal. Bom, o câncer, como todos os cânceres, né? Uhum. Trata-se do quê? De uma doença onde você tem uma proliferação anormal de uma determinada célula dentro de um determinado órgão. Perfeito. Então, quando a gente fala de câncer coloretal, a gente tem uma proliferação de célula anômala dentro do intestino grosso, do reto ou do ânus ali. Então, geralmente ela não começa, não é uma doença que começa como câncer. Então, você pode ter uma proliferação anômala que muitas vezes começa como um pólipo, né? E esse pólipo ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos e vai degradar aquele tipo de célula. Então, vai ter uma degradação daquela célula e a gente vai ter uma formação de novas células desordenadas ali na região. E esse crescimento desordenado das células a gente vai chamar de câncer. E como está no cólon, a gente... Câncer coloretal. Entendi, perfeito. Uma das preocupações até que o pessoal tem aqui é que parece que é a doença que mais leva ao óbito. É verdade isso? Então, na verdade, a gente tem um grande número de óbitos relacionados ao câncer coloretal, mas a gente deve lembrar também, quando a gente vai olhar os estudos estatísticos, que no homem a gente tem os tumores de próstata, né? E nas mulheres os tumores de mama. E as suas determinadas metástases ali. Então, a gente não tem como primeira causa de morte o câncer coloretal. Não é a primeira causa. Não é a primeira causa. Talvez seja uma das principais, né? Uma das principais. Entendi, perfeito. E quando a gente está falando de... Poxa, quando a gente pensa em câncer de colo retal, a gente tem que pensar sempre que o paciente, em algum momento, tem que procurar um especialista para ver o que é. Sim. Mas, assim, tem que ter sintomas, né? Qual que é o sintoma? Porque a gente fica preocupado. Quando que eu procuro especialista, né? Quais são os sintomas que vão alertar a pessoa que pode estar acontecendo alguma coisa? Sim, então, o que a gente nota, né? O que o paciente vai notar são sinais de alarme ali, né? Sim. Então, ele vai poder ter sangramentos esporádicos, alteração do trânsito intestinal. Então, aquela pessoa que evacuava todo dia, né? Então, ele passa a evacuar a cada 3 dias. Ele tem uma alteração do trânsito. Ou, então, que passa a ter um aceleramento do trânsito, né? A gente sabe que os tumores de cólon esquerdo, eles causam mais constipação. Olha só. Mas os tumores de cólon direito, eles causam mais disenteria, mais diarreia. Entendi. Então, também, aquele paciente que evacuava lá uma vez por semana e, de repente, ele começa a evacuar todo dia, tal, também é uma alteração do trânsito intestinal. Entendi. E tem que ser avaliado. Presença de sangue nas fezes, emagrecimento, histórico familiar. Então, são coisas que você precisa, né? Você está ali na sua família, você tem 5, 6 pessoas que já tiveram câncer coloretal. E você vive tranquilamente sem investigar a doença, está errado. Entendi. Então, o ideal é que você entre por uma sequência de triagem. Não importa a idade, você sempre precisa buscar o aconselhamento. Entendi. Entendeu? Ou, então, não tenho histórico familiar, mas eu comecei a ter um sangramento esporádico, por pequeno que seja, ou alterou muito meu trânsito intestinal, ou eu, sem explicação, tive perda de peso, cansaço. A gente sabe que alguns tumores de cólon direito, por exemplo, a pessoa tem sangramento sem ver que tem sangramento. Olha só. Microsangramento. Sim. E ele vai evoluindo para uma anemia. E daí começa a ter desinteresse, fica cansado e tal. E quando você vai buscar a causa da anemia, dentro dos exames de investigação, você faz a colonoscopia e você acha um tumor. Entendi. Então, são alterações importantes para a gente estar de olho. Entendi. E aí, até uma dúvida, já respondeu talvez um pouquinho, mas o diagnóstico é feito através da colonoscopia mesmo? Como funciona? Na verdade, o diagnóstico é uma coisa que vai depender muito do local, da região onde você está e do quanto você tem a questão financeira. Entendeu? Então, a gente tem programas de triagem. Então, o padrão ouro de triagem hoje é a colonoscopia. Perfeito. Você vai, faz um preparo de cólon, toma um laxante, consegue evacuar, esvazia todo o intestino, faz uma sedação, dorme, faz o exame e consegue filmar todo o intestino. Entendi. Né? Do começo ao fim dele, ali, o intestino grosso. E ali eu consigo fazer toda essa triagem, se tem pólipo, se não tem, e muitas vezes até fazer já o tratamento, né? Porque se tiver um pólipo eu já resseco. Legal. No entanto, esse é o padrão ouro. Tá.
Eu posso estar em regiões onde eu não tenho como montar um sistema de triagem desse tipo, porque eu não tenho financeiro para fazer para todo mundo. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer nessas regiões? Já existem trabalhos, a gente sabe que o índice de acerto é menor e por isso não é feito em todos os locais, mas eu posso começar, por exemplo, com um teste de sangue oculto nas fezes. Entendi. Então, eu vou fazer o quê? Eu coleto fezes de uma determinada região, vou lá, escolho as pessoas, coleto fezes delas e os que vêm sangue oculto positivo, ou seja, tem presença de células de sangue, a gente encaminha para a colonoscopia. É um jeito da gente minimizar os gastos daquela região. Legal. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é a retossigmoidoscopia, porque a maior frequência dos tumores dos tumores coloretais, né, dos cânceres coloretais, eles estão no final do intestino, no sigmoide e no reto. Então, a retossigmoidoscopia ela é mais barata que a colonoscopia e ela vai só ali, a 30 centímetros. Então, o que acontece? Se eu tenho um problema financeiro, não consigo fazer colonoscopia, é melhor que eu faça a retossigmoidoscopia na pessoa. Perfeito. E assim a gente monta um sistema de triagem para os pacientes. É importante saber também da faixa etária que a gente deve começar a fazer isso aí. Né? Então, hoje o padrão, a gente tem começado, até pouco tempo atrás, era 50 anos, né? Tá. A gente baixou para 45 porque a gente está vendo uma frequência maior em pessoas mais jovens. Mas esse 45 é um sistema de investigação para a sociedade. Entendi. A gente sabe que se o paciente teve algum sintoma antes, ele tem que investigar antes. Se eles têm um histórico familiar, ele tem que investigar 10 anos antes do caso índice. Então, o cara te liga e fala assim, olha, minha mãe teve um tumor de cólon. Esse tumor de cólon dela, ela teve com quantos anos? Com 42 anos. Tudo bem, cara. Com 32 anos, nós vamos fazer a sua primeira colonoscopia. Perfeito. A gente não pode deixar fazer depois disso, entendeu? Entendi. E aí a gente vai desenhando, vai criando. É importante... A medicina ficou cada vez mais hoje individualizada. A gente tem que ver cada pessoa como uma pessoa. Então, ele vai sentar na sua frente, você vai organizar e vai entender qual a importância de pedir o exame. A gente tem os padrões mundiais e a gente vai desenhando caso a caso o que é importante e aonde ele se adapta, entendeu? Sim. Não, legal. E você falou que normalmente você vai pedir com 45 anos, mas você pode pedir alguns exames antes, dependendo do histórico. Que aí vem uma outra dúvida que, inclusive, eu tenho, né? Na verdade, nem mandaram isso aqui, mas eu tenho essa dúvida. Que são as principais causas. Pelo que você está falando, parece que tem esse lance hereditário também, né? Como funciona? Quais são as principais causas? Tem. Na verdade, assim, nós temos os cânceres coloretais hereditários, mas a gente sabe que eles são uma parte um pouco menor dos casos. A gente tem que ter em mente que é muito importante a obesidade, talvez seja o principal fator hoje. É mesmo? Alimentação, falta de exercício físico, estresse, noites mal dormidas, obesidade, aumentar a atividade inflamatória do corpo, entendeu? Olha só. Então, aquele paciente que a gente sabe que ele é um paciente inflamado, esse paciente ele tem mais risco, não só do câncer coloretal, mas de todos os cânceres, entendeu? E tem a parte genética também. Então, tem as poliposes, tem pacientes que estão sujeitos a uma triagem mais específica, entendeu? Entendi. Tem alguns cânceres que estão relacionados, por exemplo, tumor de mama e tumor de cólon. Você tem algum familiar que teve tumor de mama, tumor de cólon? Síndrome de Lynch. Essa família tem que ser triada. Então, é muito importante, cada indivíduo que senta na sua frente, você sentar, você organizar, entender o histórico familiar dele para você entender o que a gente precisa investigar. Entendi. Como investigar. Olha só. Ou seja, talvez uma das melhores formas de prevenção é ter ali um estilo de vida saudável, né? Sim, sempre. Sempre. A gente vem batendo no martelo. Às vezes eu brinco que hoje as consultas cada vez elas são mais longas. E eu às vezes brinco e falo, cara, tô virando como se fosse um padre. Olha só. Né? Porque a gente fica como? A gente tenta imputar na cabeça das pessoas que mais importante do que um remédio, talvez o remédio seja o esporte. Porque muita gente senta na frente da gente e quer a solução, né? Olha, qual pílula eu compro uma pílulazinha para eu poder ter um melhor resultado de vida. E a gente vem observando, hoje a medicina vem mostrando isso pra gente. Vamos diminuir a atividade inflamatória, vamos perder peso, vamos melhorar a alimentação, ingerir uma quantidade certa de água, de 30 a 50 ml de água, de líquidos, né, por dia. Vamos dormir melhor.
isso vai fazer com que a pessoa chegue numa longevidade mais tranquila. E fazer as prevenções. Joga para o médico a responsabilidade da prevenção. Sim. A gente vai investigar todos os tumores, as coisas que podem acontecer errado no meio do caminho. E, em contrapartida, a pessoa se ajuda também. Eu brinco, falo para o pessoal assim, eu falo, você não troca óleo do carro? Eu falo, não, eu troco. Você não faz a manutenção preventiva do carro? Então, você vai fazer a sua troca de óleo, você vai fazer a sua manutenção preventiva. O que é? Você vai para uma academia, você vai andar, você vai se manter menos estressado. Você vai trabalhar para o seu bem-estar. E esse bem-estar vai fazer com que diminua a atividade inflamatória sua, você tenha um corpo menos inflamado e, com isso, você tenha menos risco. Você sai daquela faixa de risco. E, com isso, você deixa o médico trabalhar tranquilo, fazer a triagem e tal. Perfeito. E vai ter um bom resultado. E a busca é sempre a mesma, né? Quanto vale um dia a mais de vida? Sim. Você está ali buscando a longevidade com qualidade de vida. Sim. Então, é isso. Com certeza. E aí, por exemplo, quando a gente falou de prevenção, mas em alguns casos não deu para prevenir. Às vezes tem algumas situações que até a pessoa tem um estilo de vida saudável e aí tem uma herança genética talvez mais pesada, né? Mas quando realmente você identifica que tem um câncer coloretal, quais são as formas de tratamento? Na verdade, problemas acontecem, né? Sim. Como a gente vê o ditado, né? Shit happens. Exatamente. Então, e assim, nós estamos aí para isso. Tá. Né? Para isso existe o coloproctologista. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente fez o diagnóstico, a gente tem que entender, quando a gente fez o diagnóstico, o que a gente tem na mão. Né? Então, você fez a colonoscopia, achou a lesão. É uma lesão inicial? É uma lesão de mucosa? A gente pode ressecar por endoscopia. Existem pacientes eu acompanho pacientes de câncer coloretal, que se curaram, né, e que vem fazendo o segmento com procedimento endoscópico. O cara fez uma lesão inicial, ele ressecou por colonoscopia. Nós temos hoje amigos nossos que são muito bons e vêm se aprofundando nessa área, e eles vêm ressecando grandes lesões. Legal. E se não transpassa a nossa membrana, onde a gente tem essa linha de segurança, a gente acompanha esse paciente como um paciente curado. Olha que legal. Passou dessa membrana, aí a gente tem um caso intermediário, onde é uma primeira invasão, onde você tem ali uma cerca de 18% de chance de ter gerado uma metástase, que você pode, junto com o oncologista clínico, pesar. É um paciente de 90 anos, que você pode acompanhar, pode fazer uma quimio, alguma coisa, a gente vai para uma linha, ou não, é um jovem, tem 30 anos, tem uma vida toda pela frente, ou 18% é muita coisa. Sim. Então, a gente vai e faz a ressecção cirúrgica. Ou aquele terceiro caso, onde o paciente já tem uma invasão dessa camada, e a gente parte para a cirurgia. Colectomia, tira aquele pedaço do intestino. Perfeito. E faz o esvaziamento linfonodal, tira os gânglios junto também. Tá. Essa cirurgia, talvez a gente dividir elas em 3 tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Tá. A gente tem a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Olha só. Então, quando eu acabei a residência, basicamente todos os casos que eu fazia eram cirurgias abertas. Aberta, você diz, tipo, cortava a barriga e tinha que fazer. Cortava a barriga, né? Tá. E tem acesso à cavidade abdominal, vai lá, acha o tumor, faz a ressecção, tira os gânglios todos e o paciente vai se curar também. Perfeito. Melhorou, depois de um tempo, a gente começou a fazer a laparoscopia. A laparoscopia deu o que pra gente? Uma recuperação melhor do paciente, mais rápida, menos dor, menos sangramento e melhor visibilidade. Como que é? Laparoscopia. Laparoscopia. A laparoscopia é aquela cirurgia que... Tem gente que fala que é cirurgia laser, tem gente que fala que é a cirurgia dos furinhos, tem gente que fala... Basicamente, o que é? Fazemos algumas incisões que variam de 1,2 centímetros a meio centímetro, né? Dependendo do material e do local que a gente precisa entrar. Entendi. E por esses furinhos, por esses portais, a gente entra com câmera, pinça e tal, e a gente consegue ter acesso à cavidade e fazer a ressecção. Depois que ressecou, a gente abre uma incisão pequena, como se fosse uma cesárea, assim, no pubis ali do paciente, tira a peça cirúrgica, fecha, e o paciente vai se recuperar muito mais rápido, com muito menos dor, do que o paciente que operou aberto. Perfeito, legal. De 2000 Vamos lá, Brasil, 2015 para cá,
nós começamos a fazer a cirurgia por robótica. E cada vez mais a gente vem ouvindo falar, não sei quem operou robótica. E o que é a cirurgia robótica? O robô vai te operar? Sim. Né? Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Doutor, tudo bem, o senhor fez o diagnóstico, agora o senhor vai me encaminhar? Agora você vai me dar um abraço, né? Tchau. O robô vai me operar? E não é isso. Na verdade, a cirurgia robótica, o que é? É uma laparoscopia avançada. É uma laparoscopia onde eu consigo me fixar num console, então eu vou operar mais confortável, vou ter um console onde eu vou apoiar meus braços e tal, e eu vou ter acesso a todas as pinças. Antigamente tinha um cara entrava com a câmera, um outro médico entrava para segurar o intestino e o outro entrava para operar. Entendi. E é natural do ser humano. Olha aqui, olha ali, e as coisas não ficam estáticas. Perfeito. Hoje não, na cirurgia robótica tudo vai para a mão do cirurgião. Só que legal. Então eu coloco a câmera onde eu quero enxergar, eu pego um terceiro braço e paro ele apresentando o que eu quero que apresente, e eu vou e opero. E com isso, uma câmera melhor, 4K, uma câmera 3D, maior conforto para o cirurgião e maior estabilidade de imagem. Com isso, a gente consegue chegar com mais precisão nas lesões e com isso fazer melhores ressecções. Legal. Ou seja, na verdade, a cirurgia robótica, na verdade, é uma cirurgia com assistência robótica, né? Isso. Na verdade, é uma assistência robótica. O aparelho lá, o robô, né? A gente usa o Da Vinci, da Intuitive, ele faz a sustentação. Os trocáteres são fixos nele. Olha só. E eu vou para um console lateral, eu fico do lado do paciente, né? Sim. E esse é um papo mais para frente que a gente pode falar, porque muita gente tem falado de telemedicina, dá para operar o cara de longe, tudo isso dá para fazer. Dá para fazer. É uma questão de evolução, a gente está tendo hoje em dia já alguns fóruns internacionais para a gente discutir o que disso é ético, né? Aonde a gente vai parar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Sim. Mas dá para fazer. Legal, olha só que interessante. Fica já anotado assim que dá para fazer. E isso tem dado melhores resultados, os pacientes se recuperam mais rápidos. Eu lembro, umas primeiras cirurgias robóticas que eu fiz, acho que estava encantado ali com a técnica, e fui fazer a descrição cirúrgica do paciente, a prescrição, e eu coloquei o antibiótico, coloquei dieta, e eu esqueci de colocar os analgésicos, né? Tá. Então, eu não coloquei anti-inflamatório, analgésico, nada. E no dia seguinte, eu vim passar visita no paciente, eu olhei a prescrição e falei, meu Deus, não tem analgésico aqui. Esqueci, né? Vou entrar lá, vai ter Sim. Vai estar furioso. Tá berrando, né, Gidor? Abriu porta, o paciente estava tranquilo, no leito lá, me esperando e tal. Então, a gente causa menor atividade inflamatória no paciente, uma recuperação mais rápida, menor tempo de internação. Olha só que interessante. O que a gente mais ouve dos pacientes, assim, eu achei que fosse ser mais difícil. Entendi. Olha então, só. Hoje o diagnóstico, receber o diagnóstico é muito difícil. Tá. Mas depois que a gente consegue encaminhar a cirurgia e a resolução das coisas, tem ficado cada vez mais tranquilo. E sobre a recuperação, eu imagino que tem uma diferença entre os 3 tipos de cirurgia que são feitas, né? Mas como funciona a recuperação? Quanto tempo fica no hospital? Vai para casa? Como funciona? A gente, quando eu me formei, eu tinha pacientes que ficavam de 7 a 9 dias ali, operavam tumor de intestino, ficavam de 7 a 9 dias. Hoje, é um trabalho que a gente tem publicado, a gente tem a recuperação rápida assistida, né? Então, hoje você fica com o meu celular, eu te dou orientação, tem paciente que com 48 horas de cirurgia eu estou mandando para casa. É mesmo? Lógico. Agora, olha que legal. Não são todos. Sim. O paciente é diabético, o paciente tem mais de 70 anos, tem obesidade, esse paciente ele tem um maior risco. Sim. Mesmo assim, são pacientes que com 4 dias vão para casa. Que legal. Então melhorou muito. Sim. Mas os extremos, assim, ou seja, antigamente era 9 dias e hoje passou para 48 horas no extremo, né? Entendeu? Olha que legal. Já evoluiu bastante. E em casa, como funciona essa recuperação depois? Então, o que eu tenho feito, o que a sociedade médica tem feito hoje? A gente dá alta para os pacientes com muita orientação, evitar esforço físico, mas se manter ativo. Por que se manter ativo? O que é se manter ativo? Andar, fazer pequenas caminhadas, exercícios respiratórios. Para quê? Para prevenção de tromboses e outras complicações. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, evitar esforço físico, evitar coisas mais agressivas. E uma coisa que a gente tem feito é tentar fazer com que o paciente, nos primeiros 7, 8 dias, ali, 10 dias, mantenha uma dieta mais
os primeiros 3, 4 dias mais líquidas, depois ali de 4 a 10, mais cremosa, pastosa, papinha. Entendi. Eu brinco assim, vamos fazer uma dieta de criança. Perfeito. Vamos reaprender a comer. Na verdade, poucos são os casos que ficam com colostomia. Tá. Né? Só uma dúvida, colostomia é aquela bolsinha, né? É, a bolsinha. Todo mundo tem medo. Tá. Quando o cara faz o diagnóstico, às vezes a primeira dúvida que é, vou usar a colostomia? Poucos são os casos que ficam com colostomia. A gente pode falar disso mais para frente. Mas, em contrapartida, a gente faz a anastomose. O que é anastomose? A anastomose é a costura, né? A emenda do intestino. A gente tira um segmento, a gente precisa fazer essa emenda. Perfeito. Então, poucos são os pacientes que ficam com colostomia, muitos são os pacientes que ficam com anastomose. Tá. E essa anastomose tem que ser protegida. Até cicatrizar, imagina, tá passando fezes. Se a gente tiver um descolamento dela, é o que a gente chama de fístula. Vai vazar fezes para dentro da cavidade abdominal. Em 6 horas o paciente está sudoreico, febre, calafrio, vai desenvolver uma sepse, uma atividade infecciosa generalizada. Então, a gente tenta não causar uma agressão àquela anastomose. Então, a gente deixa nos primeiros dias o paciente o quê? Com dieta líquida, sopa, aí vai progredindo para uma dieta cremosa e assim por diante. Perfeito. E assim, quando a gente ouve falar em câncer, não importa qual deles, nesse caso no colo retal, mas a gente sempre vem com a palavra quimioterapia na cabeça. Sim. E nesse caso, também existe a quimioterapia junto do tratamento ou não? Como funciona? Então, tudo... a primeira pergunta, né? A primeira pergunta depende, talvez seja a bolsinha. Eu vou ficar com bolsinha, doutor? Então, a gente conversou sobre isso. Tá. A segunda pergunta é essa. Eu vou tomar quimioterapia? Eu vou fazer radioterapia? Então, vamos lá. Para os cânceres de intestino grosso, do reto para cima, a gente vai fazer quimioterapia ou não, dependendo dos achados da nossa biópsia. Perfeito. Então, operamos. Hospitais mais adiantados, 3 a 5 dias a gente está com a biópsia na mão, outros hospitais 7 a 10, mas a gente vai pegar a biópsia na mão e a gente vai estudar o quê? O grau de profundidade. Quando a gente tira o intestino e tira a gordura em volta do intestino, onde estão os gânglios. As ínguas que a gente tem na gripe, aumenta. Sim. Essas ínguas, a gente vai avaliar uma a uma e vai entender, esse tumor ele estava localizado na parede do intestino ou ele já estava progredindo para os gânglios. Se ele já estava progredindo para os gânglios, eu tenho uma chance alta de disseminação e metástase para frente. Entendi. Então, eu tenho que fazer a quimioterapia para combater essas células que estão ali espalhadas. Perfeito. É uma prevenção de uma recidiva ou de um aparecimento de uma nova doença em outro órgão. Legal. Quando a gente desce para o reto, aí a coisa fica um pouco diferente. O reto, a gente consegue fazer uma ressonância antes de definir a cirurgia e já entende ali o grau de invasão da doença. Se a gente tem uma doença avançada já inicial, a gente faz o tratamento antes. A gente faz a radioterapia associada à quimioterapia, a gente tem uma regressão local da doença e aí sim a gente entra para operar. Para quê? Para buscar a preservação do órgão. Então a gente vai conseguir manter e diminuir o índice de recidiva local. Entendi. Então a gente sabe que quando a gente faz essa radioterapia local, a gente diminui o índice de recidiva. Não é para todo mundo. Entendeu? Caso a caso, a gente tem tumor board, né? Então, a gente tem um grupo de especialistas hoje, que a gente está envolvido, que tem o cirurgião, tem o oncologista clínico, tem o radioterapeuta, tem o médico intervencionista, o médico da imagem. Então, a gente põe na mesma mesa lá. Quem avalia a ressonância, quem faz a químio, quem faz... Então, os tumores de reto, eles são multidisciplinares. Perfeito. E a gente monta um mapa, daí apresenta para o paciente. Então, sempre faz o diagnóstico, fala, vamos fazer a ressonância, daí depois leva para o tumor board, discute. Legal. E a gente tenta montar o melhor tratamento para aquele paciente, é individualizado. Legal. Hoje em dia quase tudo é individualizado, né? Entendi, perfeito.